Bom dia aos que estão chegando. Eu vou relembrar esse aviso que está na tela aí, de que a atividade é gravada e poderá ser colocada depois no YouTube e nas mídias sociais. Então, só para os cuidados habituais, né? Não é uma situação de ter casos clínicos, mas ao mesmo tempo é uma situação altamente emocional para todos nós, né? Enfim, e é de praxe, tem que fazer essa apresentação desses cuidados. Bom, acho que estabilizou a entrada de pessoas, então acho que a gente pode ir começando, né, Calixto? Sim, claro. Bom, hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma homenagem para uma pessoa que eu acredito que para a quase totalidade assim, dos membros dessa sociedade foi uma pessoa desde assim centralmente importante, né, muito próxima das suas vidas, em muitos sentidos, ou no mínimo, né, como professor, supervisor e como um parceiro agradável, né, de cafezinho, quando a gente podia ter, né, o cafezinho lá na sociedade. E a gente estava conversando um pouco antes, assim, é sem dúvida uma tarefa que não é fácil, tá? Que é necessária para todos nós e é totalmente merecida, mas para todos, assim, mobiliza emocionalmente bastante. A gente vai tentar fazer, como já fizemos para o Romualdo, né, e vamos fazer lá no final do ano, em dezembro, para a Marlene, também a homenagem, da melhor maneira que a gente pode, valorizando como essa homenagem daqui, alguns aspectos pessoais, mas principalmente a carreira profissional, a vida, a doação do Mabuild. E a maneira como a gente pensou assim, eu logo em seguida vou passar a palavra para o Calixto, que vai falar como presidente na entrada, depois a gente vai passar para a Candice, que vai ler um timeline, Candice Campos, né, que vai ler o timeline da vida, um poema do Mabuild. Já quero de início agradecer a Candice, que é a grande responsável por esse webinar, assim, que fez tudo acontecer e funcionar, né? Então, nós estamos todos num grande débito com ela. E depois de a Candice apresentar, então, os dados biográficos e esse poema, a gente tem 3 pequenos vídeos de cerca de 3 minutos gravados, tá? O primeiro vai ser a Anete, a nossa Anete, né, que vai falar, gravado. Depois um pequeno vídeo da Diana Canove, da APA, de Buenos Aires, e outro do Sérgio Ked, também da Sociedade Psicanalítica de Buenos Aires. E Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ah, é. Saiu errado aqui, eu li automático. E depois nós vamos passar para o Mauro e para a Ida, que vão fazer, aí a gente vai ver com eles, né, um misto assim, de valorização de um trabalho dele com depoimento também emocional, e eles vão se virar para se sair nessa tarefa, nada fácil, mas que eles têm uma propriedade também especial para fazer, assim, pela proximidade com o Mabuild. E também nós queremos agradecer muito eles terem aceito o convite, porque a gente sabe que não é nada fácil, né, numa situação como essa, mas também não fazer seria pior também, não dar a homenagem merecida, né? Assim, e depois a gente vai abrir para os depoimentos pessoais, que eu sei que muita gente já falou que quer falar, e aí vai ser espontâneo, então, e quem pedir a palavra ali, no levantar a mão, a gente chama para a tela, né, e vai poder também dar os seus depoimentos. Então, vamos passando para o Calixto, para começar. Calixto. Bom dia, pessoal. O número de pessoas que está acompanhando esse webinar
nesse sábado de manhã super bonito, né? Mostra já a importância de uma build, né? Uma build é uma pessoa que, como o Maurício disse, ele foi central, foi a palavra que o Maurício usou, né? É uma pessoa muito ativa na sociedade, né? Tinha uma participação muito intensa na comissão de ensino, na, na diretoria, nas diretorias que ele participou, né? É, e, pessoalmente, o Mabilde era um amigo de muito longa data, né? Eu convivi com o Mabilde em diferentes períodos, né? E por essas coisas da vida, nesses últimos anos, voltamos a nos aproximar bastante, né? Dele, da Cláudia. Então, é um, é um luto que não termina, né? Nós estávamos conversando antes da abertura e a gente começa a falar nesses assuntos, começa a falar numa build, na Cláudia, na Marlene, e levanta toda a poeira e traz todo o sentimento de novo, né? Mas isso é parte da elaboração, é parte da homenagem que eles merecem, né? E, e é parte da tristeza que todos nós estamos nessa pandemia, né? Que tivemos tantas perdas de tanta gente próxima, né? E nem todos a gente pode homenagear, nem todos a gente pode festejar, mas o Mabilde merece ser festejado. Então, eu quero agradecer ao Mauro aí, a Candice, o Maurício, por terem organizado esse evento, né? O Maurício e a Candice, e o Mauro e a Ida, como disse o Maurício, pela coragem de querer participar e mostrar a ligação muito intensa que eles tinham com a Build, né? E certamente a dor tão intensa quanto, né? Então, quero agradecer a presença de todos e passar a palavra para a Candice. Então, bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, podendo fazer parte dessa homenagem para o Mabilde, né, representando aqui todos os alunos dele, né. O Mabilde fez parte muito intensa de toda a minha formação, começando lá sendo meu professor no curso de psicoterapia do CELG. Depois ele também foi meu professor no curso de supervisão do CELG e agora, por último, né, no Instituto. Então, foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Então, vamos fazer uma bonita homenagem para ele. Grayson, pode botar o texto, por favor? Estamos de luto. A súbita morte do Mabilde nos deixou menores como sociedade. Era um colega e amigo querido e respeitado que tinha duas grandes paixões na vida, a psicanálise e a esposa Cláudia. Mabilde era discreto e elegante. Nas inúmeras publicações de homenagens a ele, a descrição de colegas e alunos ressaltam sua inteligência, sensibilidade, perspicácia, conhecimento teórico e ampla capacidade de transmitir esse conhecimento. Dedicou grande parte da sua vida à prática e ao ensino da psicanálise e às instituições das quais participou. Mabilde foi descrito como um homem de instituições. Podemos deixar que ele mesmo nos conte da sua trajetória profissional, num texto no qual ele resumiu a sua carreira. Então, tomando as palavras dele. A tríade medicina, psiquiatria e psicanálise caracteriza minha identidade e trajetória profissional. Já na medicina, interessei-me muito pela relação médico-paciente, pela integração física, psíquica e formas de decifrar os sintomas dentro da personalidade total do paciente. Foi natural, portanto, a escolha da especialização em psiquiatria na URGS, assim como também foi a procura pela análise pessoal e a decisão de fazer formação psicanalítica na SPPA. Trabalhei em psiquiatria nos hospitais Espírita, Instituto Psiquiátrico Forense, Hospital Espírita, Centro de Reabilitação Profissional do INSS, Hospital de Clínicas, além do consultório particular. Por outro lado, desenvolvi gosto pessoal tanto pelo ensino quanto pelas atividades institucionais. Em decorrência, desde 1984, venho exercendo funções docentes, como professor supervisor convidado nos cursos de especialização em psiquiatria, psicoterapia e supervisão da URGS
bem como a de professor e psicanalista didata do Instituto de Psicanálise da SPPA. Fui também editor da revista de psiquiatria, presidente da APRS, presidente da SPPA, representante latino-americano na House of Delegates da IPA, Chair of Sponsoring Committee of Provisional Psychoanalytical Society of Minas Gerais. Num presente momento, sigo dedicado ao trabalho clínico com os pacientes e ao ensino, procurando transmitir toda essa experiência através dos seminários com os alunos, da participação em congressos. Nos últimos 5 da BP apresentei trabalhos sobre psicoterapia analítica, publicação de artigos. A mais recente publicação foi na Revista Brasileira de Psicanálise, validação da escuta na supervisão analítica. Aulas, PEC-ABP, ABP-TV, capítulos de livro de psiquiatria, como faço psicoterapia analítica no consultório, e de psicanálise, conceitos psicanalíticos freudianos fundamentais. A sua dedicação à SPPA foi intensa. Além da presidência em 96, 97, foi tesoureiro, secretário científico, diretor do Instituto em 2 gestões e conselheiro. Pouco depois da sua morte, chegou a notícia que seu artigo chamado Confidências e Inconfidências na Supervisão Psicanalítica como Convergência dos 3 Modelos de Treinamento havia ganho o prêmio Psychoanalytic Training Today Award da IPA. O trabalho deveria ser apresentado no Congresso da IPA em julho desse ano. O orgulho pela sua premiação nos ajudou a lidar com a tristeza de ele não ter podido ficar sabendo do prêmio. O trabalho foi apresentado e discutido em uma homenagem a ele na aula inaugural dos cursos de psicoterapia e supervisão do CELB esse ano. Mabilde era um homem reservado, mas para os mais íntimos se revelava. Eles o descrevem como um amigo dedicado, fiel e amoroso, que compartilhava sonhos, planos para o futuro, além de poemas de sua autoria e canções. Mabilde estava profundamente enlutado pela perda recente de sua amada Cláudia e de seu irmão mais velho, Geraldo. Nos últimos meses de vida, lidava com o luto e a pandemia recolhido no litoral, trabalhando, escrevendo, cantando, fazendo longas caminhadas e conversas com os amigos Ida e Mauro. Mabilde nos deixa um belo legado de ética, elegância, dedicação e amor aos pacientes e à psicanálise. Então, aqui temos um dos seus últimos textos, né? Um poema que ele escreveu em dezembro, recente agora, sobre ser médico. 47 anos depois, ingressa na alma ou na memória aquela data, cercada de mistério e honradez. De início, após o mergulho na praça, foram a anatomia e a bioquímica, além do futebol e rodas de conversa, a desafiarem nosso tirocínio e timidez. No meio do caminho, entrou o imenso anedotário clínico e as festas não mais de menino e de menino, tornando tudo mais atraente. Embora a seriedade de ver o paciente e pensar no amanhã como especialidade nos deixasse inquietos. Às vezes, obcecados ou mesmo embriagados de amor pela medicina e pelo olhar de alguém na esquina. Ao final do jogo de 6 tempos, a nossa amizade superou todas as diferenças, como também não houve mais crenças, nem no errático ou no banal, capazes de nos fazer menos médicos do que já éramos. A psiquiatria nos ajudou a compreender as disartrias do emocional nos pacientes e em nós mesmos. Peraí que eu me perdi. As disciplinas básicas nos ensinaram que a vida começa pela disciplina, sendo as cadeiras clínicas as responsáveis por um tipo de raciocínio singular ante a doença e a vida. Vieram as residências e os casamentos, cirurgicamente objetivos como atos, enquanto os filhos ainda eram projetos e nossas vidas seguiam suas direções, em nossos encontros, já então iniciados e bem organizados em afeições. Toda a presteza e pressa, por carreira avessa, a preguiça e o descaso foi cedendo terreno a algo mais ameno, mescla de experiência e amor, cujo resultado foi termos mais idade, menos temor, e a oportunidade de consolidar ou encontrar nossa verdadeira metade
na medicina e na paixão. Agora vivemos a pandemia e já tivemos profundas perdas, mas não sofremos de nenhuma anemia, sobrepujando nosso peso ou nosso desejo de seguir em frente, com luta, beijo e superação. Aliado ao destino de ter nos reunido na faculdade, nossa atual acuidade diz para mantermos a calma e o coração. Afinal, ser médico é dedicação, e a vida só se faz presente e é única se existe alguém que nos ame, como nós a amaremos para sempre. Então, muito obrigada, Mabilde. Muito emocionante. Aí, pela data em que foi escrito, né, fica como uma despedida, praticamente, né? Acho que foi muito bem escolhido, Candice. Bom, agora a gente passa os vídeos da NET, né? É o primeiro da NET, né? Depois a Diana, depois o Sérgio. Queridos colegas, queridos amigos, boa noite. É com tristeza e ao mesmo tempo é uma honra, né, poder participar dessa homenagem ao nosso querido Mabilde. Eu conheci o Mabilde antes de entrar na SPPA, no curso de psicoterapia do CELG. E ali ele foi um excelente professor. Foi meu primeiro contato com o Mabilde. Depois disso ele foi meu professor na SPPA e a gente sempre se deu super bem. Fizemos um grupo de estudos sobre Freud, né? Éramos 4, eu, Eneida, Carmen e Jussara, e a gente estudou com ele Freud, também foi bem legal. Depois disso a gente teve vários momentos juntos em congressos e sempre ele foi muito especial para mim na minha vida institucional. Por exemplo, quando eu fui ser presidente da SPPA, o Mabilde, juntamente com o saudoso Romualdo, vieram aqui em casa e a gente conversou sobre o que significava ser presidente, todas as responsabilidades. Eles foram muito especiais em me ajudar a ter coragem para assumir esses cargos. Depois, quando foi na hora de ser indicada para presidente da FEBRAPSE, o Mabilde, eu também fui conversar com o Mabilde e ele me ajudou e disse: vai, guria, vai em frente, a SPPA confia que tu vai fazer um bom trabalho. Ele sempre me deu muita força nesse sentido e eu sempre aprendi muito com ele. Eu já tinha visto ele trabalhar institucionalmente quando ele foi presidente da PRS e eu era da diretoria dele. Nem me lembro bem qual era o meu papel, mas ali ele já servia como modelo para mim. Depois ele foi da Casa dos Delegados no board e também me ajudou, fez uma super campanha, ele e o Romualdo fizeram uma super campanha para mim, para que eu pudesse ser representante latino-americano no board da IPA, e eles tinham muitos conhecimentos na América Latina e me indicaram meu nome, me botaram em contato com uma porção de gente. Quer dizer, o Mabilde sempre foi uma pessoa muito especial para mim. Nosso último trabalho juntos foi quando a gente fez o estatuto sobre as normas éticas da SPPA. E ali o Mabilde também nos ajudou bastante. Éramos Kátia Oliveira, Ferrari, Mabilde, eu, não lembro se era Lucrécia, quem mais, tinha mais uma pessoa, agora assim de cabeça não me lembro, mas ele sempre foi muito especial nos ajudando a trabalhar. Um beijo e muitas saudades no Mabilde. Eu não sei se a NET está ouvindo, se além do vídeo ela vai estar presente, mas, de qualquer maneira, vamos agradecer a ela. E agora o próximo é da Diana K9, da APA, Buenos Aires.
o que tinha acontecido com Mabel, com muita surpresa, arrasada realmente. Arrasada realmente. Sempre são muito. Desculpa, pessoal. Tentando colocar do início. Só um momento, por favor. Vou aproveitar para dizer que a ANET esqueceu da comissão que fez o Código de Ética no ano passado, foi a Nara. A Nara fazia parte dessa comissão. A ANET era a coordenadora e ela citou os outros membros, né? O Kedi me ligou para me contar que o que tinha acontecido com Mabel. Eu fiquei com muita surpresa, arrasada realmente, né? Sempre são muito dolorosas as despedidas, em particular, entre as outras, a de um colega e companheiro de trabalho de vários anos, foram 8 anos que compartilhamos trabalhando em Belo Horizonte, transformando o que foi o núcleo, um grupo de gente que queria formar parte da IPA. Depois se convertiu em um grupo e depois eles queriam construir uma sociedade componente internacional de psicoanálise. Creio que foi um começo quando fui convocada pelo Comitê of New Groups da IPA para trabalhar com um exitoso processo que culminou com a acreditação do grupo em Sociedade Brasileira, Psicoanalítica Brasileira de Minas Gerais como sociedade componente da IPA. Mabel demonstrou uma profunda capacidade para dialogar, para escutar, para pensar, para intermediar. Ele falava toda semana com os colegas brasileiros. Durante esse processo, eu soube de seu amor pela sua esposa, seus filhos, sua família, que constituíam, junto ao psicanálise, os grandes amores de sua vida. Sem esquecer, claro, a sua paixão por seu time, o Grêmio. A todos eles eu faço chegar minha solidariedade nesses momentos. Toda morte é traumática. Esta, por ser imprevista, foi tremenda. Creio que comparto esta sensação com os colegas de Belo Horizonte. Os homens passam, suas obras ficam. E o fruto desses anos de trabalho com Mabel fica presente na sociedade brasileira psicanalítica de Minas Gerais, como sua lembrança e seu legado. O trabalho e a presença do Mabel é símbolo de que valeu a pena o trabalho que fizemos, o esforço e o amor que pusemos e que nossos colegas nos retribuíram. Os colegas de Minas Gerais foram maravilhosos, maravilhosos. O afeto, o entusiasmo, o trabalho que eles puseram foi incrível, incrível. A quantidade de candidatos que conseguiram reunir foi como um florescimento em tão pouquinho tempo. A gente trabalhou tanto, foi maravilhoso a obra de Mabel. Bom, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa homenagem para Luiz Carlos Mabel. Tchau. E a Diana já mencionou ali o Sérgio Ked, então vamos colocar esse vídeo em sequência, depois a gente vai passar para o Mauro e para a Ida. São só esses gravados, são esses 3. Para mim, aceitar esse convite, porque ele é um reconhecimento de uma grande amizade com o grande Mabel. Fico muito grato por poder fazer esse registro.
Mabilde veio para Belo Horizonte para ser sponsor, né, do grupo psicanalítico de Minas Gerais. E, realmente, desde o primeiro contato, foi muito bom eu conhecer de uma forma mais perto o Mabilde. Ele, desde a primeira entrevista, ficou esboçado uma grande amizade. A forma como ele me recebeu, como ele me atendeu numa primeira entrevista, foi algo assim, marcante, inesquecível. Mas ele seguiu à risca as regras da IPA. Não aceitava, né? Eu tentava dar uma seduzida para que ele jantasse comigo, mas ele e a Diana seguiam à risca as regras. Até o dia que aconteceu uma situação inusitada de eu ter conhecimento que o presidente da IPA viria a Belo Horizonte, a convite da UFMG, e que nós, do grupo, o único grupo da IPA, filiado à IPA em Minas Gerais, não estaria incluído nisso. Não teríamos contato com ele. Isso seria gravíssimo do ponto de vista assim, de prestígio local nosso. Essa é a única coisa que a gente oferecia de diferente dos outros grupos, era ser filiados à IPA. O presidente da IPA vem e nos ignora. E aí eu liguei para o Mabilde. O fato é que o Mabilde acionou o Canestre, acionou a Febrapse, e até chegar ao Rami, com quem teve um diálogo duro, e o Rami mudou completamente de ideia. E ficou conosco aqui 3 dias, que foram 3 dias memoráveis, e o Mabilde veio e ficou também com a gente nesse período. Daí em diante, criou-se um vínculo muito estreito. Falava com frequência com o Mabilde, ele, como sponsor, a meu ver, foi perfeito, porque ele não induzia, ele não dava ordens, ele deixava o grupo resolver as questões, o que nem sempre agrada a todo mundo, porque muitas vezes é melhor uma pessoa autoritária que resolva tudo. Não foi o caso. Mas aí foi muito interessante, porque eu tinha combinado com ele, depois que saímos, passou meu período de sociedade, e ele já não era mais sponsor, uma amizade que realmente continuou. No último congresso ele esteve aqui e ficamos o congresso todo juntos, almoçando, saindo, convivendo com as pessoas, e realmente transformou numa amizade muito sólida. Era um velho amigo novo, né? Ou um novo amigo velho. Nunca consegui definir bem. Mas nos últimos episódios, um dia ele me ligou dizendo: olha, eu estava chateadíssimo com você, porque a Cláudia morreu e você não apareceu. Depois eu me dei conta que, como você ia saber? Provavelmente ninguém te avisou. E realmente ninguém tinha me avisado. Jamais deixaria de ser solidário com um grande amigo num momento desse. E eu achei muito interessante, porque ele tinha tanta intimidade já comigo, e que falava isso com muita frequência, que não passou pela cabeça que eu pudesse não saber o ocorrido. E aí, eu dei muita força, telefonei com muita frequência, a gente estava na pandemia, e combinamos de fazer um grupo de Freud juntos, nos moldes que eu tenho, um grupo de Winnicott aqui. Né? Ele gostou muito da ideia, a gente ia fazer um grupo aberto para todo mundo, online. O tema era os grandes textos de Freud. Ele teria sido um sucesso. Mas fui interceptado por um tsunami em forma de mensagem de WhatsApp, mandado pelo Emerson de Pelotas, falando da morte do meu amigo. Até hoje, eu tenho dificuldade em digerir isso.
mas com certeza virou um instante de eternidade, com muita dor que eu sinto até hoje. Saudades, meu querido Marinho. Os depoimentos, eu acho que dão uma amostrinha, né? Uma pequena amostra assim, do que foi a vida do Mabilde. Não tem como a gente fazer mais do que isso, do que dar uma pequena amostra de uma vida assim, que foi muito rica, muito cheia. Eu estava ouvindo principalmente esse último depoimento, que conta dessas situações, né? Onde ele, né, ao mesmo tempo, acolheu e interveio quando foi o caso. E pensei que o quanto foi uma vida plena, tá? Não foi uma vida completa, porque isso é impossível, né? Mas, sem dúvida, foi plena. Eu lembrei até do livro autobiográfico do Neruda, né? Eu confesso que vivi, né? Porque, sem dúvida, ele viveu muito, fez muito de tudo, né? Ajudou muita gente, conquistou o coração de muita gente, né? Acho que esses pequenos vídeos assim, né, dão uma ideia, pelo menos, né, tendo que é possível a gente fazer. E agora, então, a gente passa para Ida e o Mauro, que conviveram muito, muito de perto com o Mabilde, né, caminharam com ele, né, mais próximo do fim. Ida. Bem, bom dia a todos. Fico contente de estar nesse momento fazendo parte dessa homenagem que me deixou num estado emocional, os vários depoimentos que realmente mobilizou muito as minhas emoções. Então, realmente, eu apreciei muito, né, a ideia da sociedade de fazer essa homenagem, como já fez também para o nosso colega Romualdo. E o Mabilde merece muito que a gente possa conversar sobre tudo que ele pôde construir e sobre tudo que ele deixou dentro de cada um, marcas importantes das relações afetivas. E a perda dele, né, nos causou intensa surpresa, dor e saudade. Eu acho que em alguns momentos talvez eu me emocione, porque a notícia da morte dele aconteceu quando a gente tinha marcado uma janta na sexta-feira. Ele vinha a Porto Alegre para fazer algumas coisas e até nem tinha comentado que pensava em subir a serra. E, de repente, o Cláudio dá um telefonema para o Mauro dizendo: tu sabe o que aconteceu? Tu está sentado? Porque o Mabilde estava viajando para Bento e se acidentou e morreu. Foi um choque assim enorme, né, que põe à prova a nossa ideia de que a gente sempre tem um amanhã, né? Assim, ele fez o que a gente fazia muitas vezes, que muitas vezes a gente subia a serra, se encontrava com eles e podia curtir as coisas boas, e, de repente, não. Aquela subida à serra foi completamente inédita e ele desapareceu daquela ponte. Então, realmente, foram uma situação assim muito pesada, uma situação muito que bateu muito perto, né? Embora o Mabilde não fosse um familiar, ele e a Cláudia, nos últimos anos, e o Mauro e eu, né, foi se estreitando uma relação a quatro, né, de maneira que eu acompanhei muito de perto toda a doença. Nós viajamos várias vezes para o exterior juntos, enfrentávamos muitas situações interessantes, que podemos até lembrar a nível de anedotário. O dia que o Mabilde fez uma ré numa freeway no exterior, porque ele passou da saída, então ele disse: vamos fazer uma rézinha. Eu disse: Mabilde, pelo amor de Deus, o pessoal aqui vai a 200 km por hora, como é que nós vamos dar uma ré? E ele foi devagarinho, devagarinho, e tá, conseguimos entrar.
E outras situações muito pitorescas que nos aconteceram, como noutra viagem perdemos a mala. O Mauro passou a noite inteira falando em alemão para conseguir, na verdade não era em alemão, era em Yiddish, para conseguir achar as nossas malas, né? E situações assim de muita intimidade, de compartilhar realmente muito a vida entre casais, né? A minha forma de organizar essa homenagem vai ser entremear um olhar no trabalho e no texto que ele produziu, não é? No livro da Sociedade, e indo falando um pouco dos sentimentos e das colocações que a gente percebia de maneira mais próxima, né? Então, Mabilde sempre se mostrou profundamente identificado com a psicanálise, colaborador constante de nossa sociedade em todas as suas esferas, tendo ocupado todos os cargos de prestígio em sua carreira, que já foram muito bem mencionados no início. Mabilde era, acima de tudo, profundamente estudioso da obra de Freud, sobre a qual se debruçava com frequência, considerando-a o fundamento maior teórico-clínico da nossa ciência. Em nossas conversas, transparecia sua preocupação com o ensino dos analistas de informação, com nossa instituição maior, a IPA, assim como com a difusão da psicanálise e sua interface com a psiquiatria. Era realmente uma pessoa com talento político enorme, o que a gente pode verificar nos vários depoimentos de como ele apoiou a NET, de como ele abriu os olhos de qual era o papel que ela iria passar a desempenhar, mas sempre fazendo isso com leveza, uma maneira de ir dialogando, jamais, como disse o Ked, de uma forma autoritária, né? E construindo os laços emocionais que completavam o trabalho teórico-clínico. Muitas vezes, Cláudia reclamava de sua dedicação excessiva ao estudo e achava que era demais tantas horas fora das horas de consultório e de trabalho direto, pois se recolhia a seu gabinete para escrever, para os congressos e encontros, assim como para os artigos, os trabalhos que publicava, e, curiosamente, nos deixou poucos dias antes de receber um prêmio da IPA, já mencionado, por seu trabalho sobre o processo supervisório. Sua participação no livro organizado pela nossa sociedade, Psicanálise e Sociedade, em reconhecimento ao centenário da publicação de 3 ensaios sobre a sexualidade, editado em 2005, que, junto ao livro Interpretação dos Sonhos, de 1900, constituem pedras fundamentais dos princípios psicanalíticos, uma vez que ambos os textos freudianos salientam o funcionamento do inconsciente e a sexualidade infantil como os eixos principais de nossa ciência, incluindo o complexo de Édipo. Tanto nos sonhos como na psicopatologia, a sexualidade infantil é um núcleo. O desejo que cria o sonho sempre tem sua origem nas impressões da infância, cujas vivências sexuais reprimidas ressurgem para verificar sua cota de prazer, para obter novamente, para buscar essa cota de prazer. Mabilde aborda o quanto Freud desafiou a opinião popular e os preconceitos vigentes ao ampliar a noção de sexualidade, se reportando o seu início à primeira infância, ao contrário do que até então se estudava ligado ao período da puberdade. Destaca seu desenvolvimento, passando por sucessivas fases ligadas a diferentes zonas eróticas, até culminar na primazia genital, se tudo correr bem na estruturação da personalidade. Além disso, conecta formações anormais de expressão da sexualidade, com sua base infantil normal, no caso, proposições que ninguém estava disposto a ouvir. Ao contestar que as perversões não são fruto de uma tara constitutiva ou de uma degenerescência, desafia os valores da época,
tratando o tema com uma atitude de investigador, abstendo-se de julgamento moral. Assim, a maneira como Freud constrói a obra e o profundo estudo que o Mabilde estava sempre retomando fazia com que ele também absorvesse as atitudes e a maneira como o iniciador, né, o descobridor da psicanálise, se comportava. Partindo da descrição de suas observações clínicas e dos escritos de outros autores que trabalhavam com a patologia adulta, Freud descobre a sexualidade infantil em sua forma primitiva, autoerótica, e, neste caso, em condições de normalidade, tendo cunhado o termo criança perversa polimorfa, né, para identificar as expressões sexuais infantis ligadas às zonas erógenas oral, anal e fálica. Trata-se de pulsões componentes ou parciais que sofrem vicissitudes ao longo da história do sujeito, podendo alcançar ou não uma integração sobre a primazia da genitalidade. Em seu texto, muito didático, Mabilde descreve 3 destinos possíveis à criança perversa polimorfa. Primeiro, a expressão direta da sexualidade infantil na atividade sexual adulta, formando a perversão. Outra forma seria uma insuficiente repressão que origina os sintomas psicopatológicos, basicamente neuróticos e psicóticos. E terceira, a possibilidade das raízes primárias da sexualidade infantil serem efetivamente reprimidas e transformadas pela sublimação, originando uma vida sexual adulta normal. O pensamento freudiano passa da observação e descrição do comportamento sexual para um nível mais alto de cientificidade, ao conceber hipóteses explicativas profundas, criando suas teorias que evoluem para construir uma metapsicologia, cuja pedra angular é o conceito de pulsão, ideia organizadora central da teorização freudiana, a qual passa a ser descrita como tendo uma fonte, uma meta e um objeto, cujos desdobramentos e vicissitudes dará a possibilidade de se compreender a dinâmica inconsciente através da fantasia. Mabilde esclarece que, com o tempo, Freud ampliou seu pensamento ao considerar as perversões mais do que simples resíduos de componentes pré-genitais, não suficientemente sublimados, mas como forma de defesa contra a culpa despertada pelos desejos edípicos, envolvendo a recusa à realidade, cisão do ego, agressão, regressão e controle sádico do objeto. Em literatura mais atual, tem-se considerado a perversão como defesa, não só contra os derivados pulsionais, mas também frente ao relacionamento objetal. Assim, a sexualidade passou a ser vista como não exclusivamente ligada à procriação, mas voltada diretamente à busca do prazer, mediando o senso de identidade pessoal e sexual do sujeito e a capacidade para o relacionamento objetal recíproco. Assim, novos horizontes se abrem à compreensão deste importante fator na constituição do sujeito e na discussão de questões multifacetadas de gênero, hoje tão candentes. Mabilde também sublinha nesse texto a distinção feita por Freud entre os desvios sexuais em relação ao objeto sexual, isto é, entre a relação à pessoa da qual emana a atração sexual, como as diversas formas de homossexualidade, pedofilia e zoofilia, e os desvios em relação à meta sexual, isto é, em relação ao ato impulsionado pelo desejo. Freud pergunta-se quais fatores levam certas pessoas à escolha homossexual
enquanto outros assumem a heterossexualidade. Para explicar tal fato, busca a noção de bissexualidade, predisposição fundamentada no desenvolvimento embrionário descrito por Fliess, trazendo-a ao nível psicológico ao postular tendências masculinas e femininas coexistindo desde a infância, de modo que a escolha de objeto definitivo ocorra por predominância. No caso dos desvios em relação à meta, a pulsão se desintegra em diferentes componentes. Pulsões parciais, cuja fonte de excitação liga-se a diferentes zonas erógenas infantis. Deste modo, explicava as perversões que usam partes do corpo ou objetos fetiches para fins de satisfação sexual, assim como ligadas à zona oral, o tocar e o olhar, ou ainda o voyeurismo e o exibicionismo, ou sadismo e masoquista, que são pulsões parciais em si, que se completam com os objetos. Na normalidade ou maturidade sexual, as pulsões parciais se reúnem sob a primazia da genitalidade. No segundo ensaio desse mesmo texto, Freud amplia o conceito de sexual como não redutível ao genital, ligando ao prazer de órgão, entendendo que as pulsões sexuais se apoiam em funções vitais, tomando como modelo das manifestações sexuais infantis a sucção. Essa primeira e mais vital atividade da criança, o aleitamento no seio materno, produz prazer sensual nos lábios e boca da criança. Assim, o caráter da sensualidade infantil é essencialmente masturbatório, tanto na fase oral como na fase anal, aos 3 ou 4 anos, a fase oral nos 2 primeiros anos, como na fase fálica, que vai adiante da puberdade, se reunindo e integrando todos os seus aspectos quando a organização da sociedade, quando a organização destas fases conseguem um arranjo satisfatório. O papel precoce das zonas erógenas leva Freud a considerar a predisposição perversa polimorfa, já que diferentes partes do corpo da criança têm uma potencialidade erótica antes da unificação das pulsões parciais sob a primazia da organização genital. Polimorfa pela diversidade de zonas erógenas que são despertadas precocemente. Uma perversão no adulto resulta da fixação a uma das fases, resultando da persistência de um componente parcial que domina e captura a sexualidade do sujeito. Embora a teoria freudiana busque compreender o funcionamento mental, ainda é muito mal compreendida por muitos na atualidade, que resistem a aceitar uma dimensão humana relacionada ao prazer. Mabilde destaca que o que é crucial é compreender a pulsão como elemento que impulsiona o sujeito a repetir uma satisfação já vivenciada. E que, além das zonas erógenas, existem diversas atividades estimulantes, tais como ser atirado para cima ou balançado, o que nos leva a pensar que qualquer afeto pode ser experimentado como sexualizado, bem como atividades não sexuais podem se tornar erotizadas. O tema da perversão, enquanto estrutura ou defesa, surgia em muitos dos nossos encontros, nas conversas sociais
em que o Mauro e eu e o Mabilde, e até mesmo a Cláudia, muitas vezes, já dava seus pitacos de tanto ouvir, não é, as conversas com vários colegas, né? Levavam a discussões de sua extensiva presença em comportamentos da sociedade atual, na política, nos grupos, nas instituições, especialmente quando se observam as questões de poder de base essencialmente narcísicas. Mas, voltando a seu texto, outro ponto interessante, bastante clínico, é o conceito de séries complementares, muito caro ao nosso colega, que o descreveu de uma forma muito didática e nos organiza o pensamento para lidar com a complexidade do funcionamento mental. Então, Mabilde cita 7 fatores que interferem com o desenvolvimento psicossexual: a constituição e a hereditariedade, as primeiras impressões, as experiências acidentais, a precocidade e imaturidade, as fixações, os fatores temporais e as modificações ulteriores que sofrem todo esse percurso da sexualidade infantil até a sexualidade com sua integração e expressão mais madura. São fatores internos e externos de importância variada que interferem em cada passo do desenvolvimento, gerando pontos de fixação. São fatores complementares que estabelecem entre si uma relação dinâmica e recíproca, dispostos numa equação de complementariedade. Porém, são as modificações ulteriores as que trazem um resultado decisivo, dentre as quais as experiências acidentais. A relação entre o constitucional e as experiências. A relação entre o constitucional e as experiências e tudo que é prévio ao complexo de Édipo, o herdado da pré-história infantil e as frustrações atuais estabelecem uma relação dinâmica que podem levar à saúde, ao amadurecimento ou, ao contrário, se os pontos de fixação são muito intensos, naturalmente, ao predomínio de relações mais infantis digamos assim, pontos de fixações de patologias. Em nossos consultórios, nas neuroses atuais e traumáticas, precisamos trabalhar no sentido de buscar vinculações com a história individual, transformando-a em neurose de transferência, a fim de passar o domínio da sexualidade a uma estrutura mais organizada, em que o princípio do prazer possa estar presente e contribuir com a integração das diversas formas de sexualidade infantil, fazendo com que a memória e o mundo representacional em toda a sua complexidade possa se integrar num psiquismo mais maduro. A discussão de como se conduzir com os pacientes atuais era um outro motivo de nossas muitas conversas, né? Discutindo, né, como é que as coisas e a atualidade de Freud fazia presente 100 anos depois. A minha forma de homenagear o Mabilde foi tomar alguns pontos de seu texto que me tocaram mais, mesclando o que recordo de nossas conversas e debates quando, em meio à pandemia, condenados ao isolamento, jantávamos juntos ou conversávamos já na beira do lago. O Mabilde e a Cláudia decidiram comprar também uma casa na praia depois que nós resolvemos trazer as nossas bagagens de Punta del Este, que já se tornava um lugar meio distante para a gente ir, e também que nos alienava do convívio da família e dos amigos aqui da praia. E eles também resolveram comprar uma casa
para juntos a gente viver esse período bastante complicado que foi a pandemia e que nos isolou muito socialmente. Tá, né? Ainda sem ter ela, e outra coisa importante é o quanto, neste momento, né, nós também juntos fazíamos uma elaboração da perda da Cláudia, pessoa que foi muito importante e organizadora na vida do Mabilde, né? E o luto, né, da perda da Cláudia, amiga, cuja sintonia era muito grande, né? Pudemos apoiar o Mabilde nesse curto espaço de tempo, porque, infelizmente, o seu acidente aconteceu poucos meses depois da morte da Cláudia. Mas temos as lembranças e o carinho para tolerar a sua ausência. Mas no momento em que eu ouço novamente tantas impressões que o Mabilde causou nos outros depoimentos, revelo aqui a minha emoção e a falta que a sua ausência nos faz, né? Realmente foi uma perda inestimável e precoce. Era isso. Agora o Mauro vai fazer algumas outras considerações, levando em conta os estímulos que o texto nos trouxe. Obrigada. Muito obrigado, Ida. Antes de passar para o Mauro, eu queria avisar, algumas pessoas já se inscreveram, né? Aqui a gente já tem o Cláudio, Maria Luísa, a Betina e a Tânia Wolff, mas bom, a gente vai passar a palavra depois do Cláudio, e quem mais quiser se inscrever para, enfim, homenagear, para fazer algum comentário, alguma lembrança, use ali o levantar a mão na barra de baixo. Em geral, aparece direto a possibilidade de levantar a mão, que aí entra aqui na ordem e foram se inscrevendo. Alguns têm que abrir, às vezes, reações ou alguma outra forma, mas sempre existe a opção de levantar a mão ou direta, ou tem que abrir alguma daquelas caixinhas ali, ela aparece. Tá? Várias outras pessoas já se inscreveram, então a gente vai passar para o Mauro e depois a gente passa para os depoimentos espontâneos, né? De quem quiser se manifestar. Mauro. Obrigado, Maurício. Obrigado, Calixte, Candice, aos colegas da diretoria. Eu vou tentar não me emocionar em demasia. Eu não tenho dúvidas que o Mabilde iria apreciar imensamente esta homenagem, por merecimento. O Mabilde merece todas essas homenagens. Nós realmente fomos amigos muito próximos, muito íntimos. Os dois casais, muito íntimos, muito próximos, cada um mantendo a sua reserva. Mas soubemos nos acompanhar durante, certamente, 2 décadas. Acompanhamos toda a doença da Cláudia, muito sofrida. Todos sofremos junto, acompanhamos a elaboração possível do luto do Mabilde pela perda também precoce da Cláudia, de um irmão mais velho, tudo em poucos meses. A presença do Mabilde, eu nomeei no nosso jornal a crônica de uma saudade, eu chamei, a presença, ausência do Mabilde. Essa manifestação da nossa instituição, homenageando a memória dele, este tributo aos valores dele, a tudo que ele contribuiu conosco como grupo, né? A representação dele dentro e fora do país, né? O modo como ele lidava com as instituições, a capacidade de mediar, né? Ele fez comigo a exposição Freud,
que a FEBRAPSE, naquela época, pedira, por intermédio e sugestão do Cláudio, que eu pudesse ser o curador, né? Mostrou mais uma vez a capacidade do Mabille de lidar com as diferenças. 3 sociedades fizeram a exposição. Ele soube, de uma maneira magistral, trabalhar os atritos que existiam. Ele sabia com leveza e de um modo extremamente cavalheiresco de lidar com os atritos, com as dificuldades que as instituições poderiam ter, internas e entre as instituições. Motivo pelo qual nós dedicávamos muito tempo a tentar amenizar isso tudo. Brincávamos com as questões difíceis. Falávamos seriamente sobre o futuro da psicanálise, das instituições brasileiras, da IPA, a qual ele dedicava também muito tempo e que eu, durante muitos anos, e sigo dedicando. Recentemente, no última reunião do Comitê de Confidencialidade e Ética, eu fiquei sabendo e discutimos sobre a análise remota, e esse último report foi dedicado ao Mabille, pela grande colaboração e intensidade dos textos que ele mandara para o comitê e discutira o outro comitê de análise remota, de modo que os colegas da IPA, também chocados, dedicaram essas primeiras conclusões sobre a análise remota ao Mabille. Isso vai faltar também colocar no timeline e nas titulações essa homenagem deste comitê. Mabille sabia tocar em pontos que eram extremamente difíceis, mas com leveza. Ele participava de uma maneira amena de tudo que era difícil. Era uma característica pessoal e que certamente seus analisandos conheciam. Ele amava a clínica. Ele tinha grande amor pelo que fazia, pelos pacientes. Ele sabia valorizar as qualidades das pessoas. Ele valorizava o positivo. Ele não realçava o negativo. Ele reconhecia o negativo, mas valor para ele tinha o positivo. A Ida citou a questão das defesas perversas, né? E nós debatíamos muito temas da técnica contemporânea na Mabille. Muitas vezes a Ida também participava. O quanto era importante para a análise contemporânea que nós pudéssemos acessar a sexualidade infantil e suas perturbações junto ao complexo de Édipo, as defesas perversas e o quão difícil era para a contratransferência o campo analítico, quanto congestionava nesse momento e quanto as análises que não se entendia como exitosas eram, digamos, comprometidas por uma dificuldade nossa, analistas, de acessar esse nível de defesa perversa. E por aí nós íamos a respeito da cultura, da política, o quanto o poder e a política, digamos, fazia com que essas defesas perversas fossem, digamos, dominantes e o quanto eram destrutivas. A destrutividade dessas defesas e a importância de termos em mente a questão técnica nesse sentido. Mabille era um gentleman. Na época grave da pandemia,
grave. Nós evitávamos chegar em casa com os sapatos ou com os tênis e tínhamos chinelinhos para quem chegasse. Chegavam pouquíssimas pessoas, né? Mabilde tinha os chinelos dele lá em casa. Ele não sabia usá-los. Ele se atrapalhava com os chinelos. A elegância dele era tal que ele isso é algo que eu entendo que não vai colidir com a confidencialidade. Ele sempre foi um homem elegante. Ele entendia chinelos como algo que ele não saberia usar. Ele sempre estava vestido como um gentleman. Ele gostava de vestir-se. Ele gostava de aparentar para ele mesmo bem. Uma vaidade que não incomodava nem a ele nem aos outros, em absoluto. Era algo que não trazia transtornos. Ele era muito amigo da gente, amigo dos amigos, sincero, leal, fiel, assim como eram os seus pacientes. A questão da confidencialidade, jamais uma palavra do trabalho clínico, uma palavra, nem ele sabia, nem eu sabia a identidade de seus pacientes. Nunca. Por anos, vejam a importância dessa questão da confidencialidade, que hoje está na pauta nossa, né? Eu não vou me estender mais, eu estou relativamente satisfeito por não ter me comovido em demasia, porque eu me comovo com muita facilidade. Eu brincava com os colegas, quando estávamos preparando, eu brincava com o Maurício, com a Candice, a quem agradeço muito o convite, né? A comissão científica, igualmente, por ter nos indicado como amigos e fiéis a ele, né? Vocês, a diretoria soube, Maurício, Ricardo, Calixto e aos demais integrantes, que seria muito difícil para nós. Quando a Candice me ligou, eu disse, Candice, vai ser muito difícil, porque é um período de luto, não sei se eu vou conseguir não passar vergonha e chorar. O Maurício, ao início, eu dizia, Maurício, eu vou me comportar. E ele disse, mas vergonha não chorar, Mauro. É verdade. Então, eu quero dizer a vocês que eu sou muito grato pelo convite, por participar dessa homenagem. Mais uma vez, nossa sociedade está mostrando o quão sabe ser delicado, elegante e sabe prestar um tributo a quem merece. E eu tenho certeza, e repito o que disse há pouco, que ele se sentiria muito agradecido por tudo que está acontecendo hoje. Ele gostaria de saber disso. Assim como gostaria de saber que foi premiado sobre o processo supervisório. Ele estudava muito tudo isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui, né? E com os meus agradecimentos, né, a todos vocês pelo convite. Esses nomes, espero não ter omitido o nome de alguns colegas que participaram da decisão,
mas eu cito a Candice, o Calixto, o Maurício, o Comitê Científico, por todo este ano, toda esta pandemia em que a sociedade soube se comportar de modo impecável, em um ano tão difícil, tivemos tantas perdas, e eu imagino quão difícil deve ter sido nos organizarmos através, né, do remoto. E, bem, a sociedade não parou. E esta é a melhor homenagem que se pode prestar a colegas do Valor, do Romualdo, do Abilde, da Marlene, que proximamente terá também sua homenagem, e a tantos outros que desapareceram, colegas, amigos, nestes anos, 2 quase anos trágicos de perdas sucessivas e que nós temos poder dar conta disso tudo. Muito obrigado por terem me convidado, por terem me ouvido, e acho que eu vou terminando por aqui. Nós é que agradecemos, Mauro. Assim, acho que poucas pessoas poderiam dar um depoimento tão verdadeiro, tão tocante. Eu gostei especialmente, entre muitas das coisas que tu disseste aí, mas a capacidade do Mabio de valorizar o bom, né? Não só reconhecer o ruim, mas valorizar especialmente o bom. Então, acho que a gente está bem dentro desse espírito, né? Aqui também fiquei feliz, que eu acho que esse encontro está tendo bem o espírito dele, assim, né? E aí é uma forma de ele estar presente. A gente tem várias pessoas inscritas aqui que também querem dar seus depoimentos. Eu acho que já temos umas 10 pessoas, então vou passando para dar tempo de todo mundo poder se manifestar pela ordem de inscrição. E eu acho que vamos passar de 3 em 3 para a tela, como a gente costuma fazer, que isso dá mais a sensação da presença de todo mundo. Então, primeiro o Cláudio, a Betina e o Ruggero. Maurício? Maurício, como são muitos, e eu sugiro que a gente tenha mais ou menos uns 3 minutos para cada pessoa, e se são 10, já vai dar meia hora, né? Uhum. Acho que sim. Acho que 3 minutos dá para, em geral, para as pessoas se manifestarem, né? Enfim, porque nós já temos uns 10 inscritos e mais pessoas podem querer se inscrever. Cláudio? Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Calixto, o Maurício, a Candice, a Ida e o Mauro pela iniciativa e pelas falas tão significativas e emocionantes. É muito difícil sintetizar uma vida e um convívio, como eu tive com uma Mabilde ao longo de décadas. E subscrevo todas as coisas que foram ditas a respeito dele, mas, além delas, o que eu poderia acrescentar durante esta homenagem, eu estava imaginando o que ele acharia se ele estivesse olhando, assistindo. Eu acho que ele gostaria muito, porque é a descrição de uma pessoa, como ela era, como ela sentia, como ela pensava, como ela vivia. Nessas décadas, eu tive muitas ocasiões de conviver em situações difíceis, institucionais, pessoais. E, de fato, isso que o Mauro disse, no fim, me parece que define. O Mabilde tinha essa capacidade de privilegiar o conjunto, privilegiar a sociedade, privilegiar o que fosse bom e potencialmente capaz de levar ao desenvolvimento. Acho que a última vez que eu falei pessoalmente com ele foi um encontro casual na rua, perto aqui da minha casa,
na frente do Juvenil, exatamente naquela esquina. Ele estava subindo em direção ao consultório dele. De repente paramos, acho que nós ficamos uma meia hora, 45 minutos, esquecemos de almoçar e passamos em revista vários assuntos. Era muito agradável conviver com o Abilde, muito agradável. Tinha muita sintonia, além do fato de sermos gremistas que não se entregam, mesmo na iminência de um rebaixamento que jamais vai acontecer de novo. Era agradável porque ele também sabia ser irônico. Ele tinha um senso de humor muito fino. Essa elegância que o Mauro descreve também estava na fala, estava na capacidade de rir de certas situações com classe. E o que eu me lembro também é de inúmeras situações institucionais. Às vezes me chamava a atenção esses embates institucionais, posições diferentes e tal. Que eu pensava, acho que o Mabilde vai entender, ou eu... agora que ele falou isso, eu entendi. Havia uma certa sintonia natural. E nós participamos por muitos anos de um dos comitês mais difíceis do Instituto, que é a subcomissão de docência. Muitas situações delicadas. E eu gostava de ouvir o Mabilde, dava a impressão que ele também gostava de me ouvir, mas era relativamente fácil sintonizar e encontrar algum ponto comum. O que me vem à mente é um encontro que esses dias eu comentei, foi uma noite, nós fomos jantar, os dois em Nova York, numa daquelas reuniões que havia da IPA. Era na época em que o dólar estava 1-1 com o cruzeiro, com o real, de forma que não havia nenhum limite para a quantidade de comidas e vinhos. E foi realmente uma janta lauta, digamos, um frio desgraçado. Depois nós saímos com aqueles sobretudos que se usava e resolvemos ir caminhando do restaurante até o hotel. E daqui a pouco resolvemos cantar. E fomos cantando para começar o hino do Grêmio e depois uma porção de músicas. E aquela experiência, os dois abraçados, cantando, podíamos até ser presos por aqueles guardas, mas era um momento alegre. E eu acho que, apesar da tristeza que todos nós sentimos, como disse o Caliche, que estamos sofrendo essas perdas terríveis de pessoas tão queridas, a gente tem que se lembrar também do que eles contribuíram e do que fica dentro de nós, né? Do que fica na mente, no que fica na memória, na lembrança, do que essas pessoas tinham de vida, de vitalidade, de qualidade humana. O Mabilde era uma pessoa de uma grande qualidade humana, de uma grande qualidade psicanalítica, e ele nos deixa um exemplo que vai ficar certamente para todos nós e para a sociedade. E isso que foi destacado, ele era realmente uma pessoa que amava, como diz o Mauro, né? A vida, os pacientes, a família, os amigos, a sociedade, a psicanálise. Por fim, talvez tenha faltado dizer que ele estava num comitê importantíssimo, que era o comitê que estava examinando a análise à distância. E numa das reuniões desse comitê, eles estavam fazendo reuniões conjuntas com outros comitês. E então fizeram uma reunião com o comitê que eu estava coordenando, que era dos novos grupos. Então, os dois comitês. E nós dois falando em inglês e tal. E lá pelas tantas eu olhei para a cara dele e deu vontade de rir, porque nós dois, assim, em altas conversações sobre temas importantíssimos, dois porto-alegrenses circulando pelo mundo.
Muitas saudades, querido Mabilde. Nunca vamos te esquecer. Obrigado, Cláudio. Muito bonito. Ruggiero, a Betina tinha se inscrito, depois desapareceu aqui, não sei se ela não conseguiu entrar. Quando o Grayson chama, a pessoa que é chamada tem que clicar ali para entrar na condição de palestrante e aparecer na tela. Então, para quem quiser se inscrever, ou se foi o caso da Betina, acho que ela pode se inscrever de novo, o Grayson chama. Tá. Ruggiero? Bom, primeiro agradecer à sociedade, ao Caliche, à diretoria científica, ao Maurício, à Candice, ao Mauro, à Ida, agora ao Cláudio também, enfim, pelos depoimentos e por essa homenagem mais do que merecida ao Mabilde, por toda a importância que o Mabilde teve, não só para nós pessoalmente, que convivemos com ele por muitos anos, mas especialmente para a sociedade, para a IPA e para a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e para várias instituições, o Mabilde teve uma importância central. Eu só posso, vamos dizer assim, agradecer a tudo que vocês falaram até agora, que eu acho que enaltece a figura do Mabilde, eu acho que faz jus, enfim, a todas as características valiosas, enfim, que ele tinha, né? E lembrar, enfim, do meu trabalho com ele em várias situações. Eu pude trabalhar com ele na Sociedade de Psiquiatria durante 2 gestões, e aí teria também um anedotário enorme, enfim, com o humor fino do Mabilde, enfim, brincando com todos nós e fazendo do trabalho uma experiência agradabilíssima, enfim, por esse senso de humor dele. Depois trabalhei com ele no Instituto, como secretário dele em 2 gestões. Então foram noites e noites na casa dele, vendo as avaliações dos alunos, as avaliações dos professores e também nos divertindo entre um copo de vinho e outro. Enfim, várias outras situações na comissão de docência, com subcomissão de docência, como o Cláudio lembrou, no Instituto depois. E, infelizmente, depois a gente se afastou um tempo, né, por questões, enfim, da vida, mas depois pudemos nos reaproximar de novo, né, e a Cláudia sempre foi uma pessoa também amicíssima, queridíssima, que sempre esteve próxima da Andréia, e me lembro que uma das últimas vezes que eu tive a oportunidade de conviver com a Mabilde e com a Cláudia, uma foi no Suzanne Marie, onde a gente almoçava seguidamente, né, nos sábados, né? E outra foi na casa justamente do Mauro e da Ida, na praia, né? Que foi um encontro maravilhoso em que a Cláudia ainda estava, né? E que foi, de novo, uma retomada de uma convivência maravilhosa, agradável, né? Então, por tudo isso, também me lembro, Cláudio, de uma das idas ao Olímpico, né, para, enfim, que inclusive foi numa derrota para o Boca, que foi desastrosa, numa final de Libertadores, enfim, mas, enfim, sempre são memórias, né, que nos deixam, né, esse gosto bom, enfim, de ter podido conviver com uma Mabilde e a tristeza, enfim, dessa grande perda que foi para todos nós. Obrigado, Ruggiero. Vamos passar o Gari, a Maria Carmelita e o Sérgio Ked. Agora para a tela. Por favor, Grayson. O Gari. Todo mundo tem que liberar os seus microfones. Sérgio, Maria Carmelita e o Gari, os microfones e a câmera. Só um minutinho. A Gari tem que liberar um
microfone. Teu microfone ainda não está liberado, Gary. Ainda não está, Gary, não estamos te ouvindo. Ok. Agora sim. Eu quero cumprimentar, nesse momento, a sociedade pelo seu calor que eu estou sentindo nesta reunião, enquanto nós nos encontramos no meio da tristeza de uma perda e, ao mesmo tempo, cantando a presença de uma Mabilde. Há tanta coisa para dizer e há tão pouco tempo para falar e tantas pessoas que devem ter o seu tempo que eu vou ser muito breve. Nós sempre fomos muito amigos, sempre confiamos muito um no outro. Ele costumava dizer que ele podia dizer para mim que coisas porque ele sabia que de mim não sairia, o que me deixava muito contente, porque eu sabia que com ele assim também era. O humor fino dele foi lembrado, a inteligência dele, mas eu sempre o vi como um guardião da sociedade, guardião do instituto e guardião das amizades. Assim, eu sempre senti e convivi com uma Mabilde. Eu estava em férias longe, quando eu tenho uma mensagem de um colega nosso, de Bento Gonçalves, o Roberto Belora, avisando assim, uma Mabilde morreu. Ele soube muito cedo, porque estava lá perto. A Mabilde estava indo para lá, para a cidade da Cláudia, de que ele tinha se despedido há tempo, mas sempre continuava voltando lá para algumas coisas, para encontrar as filhas da Cláudia, a família da Cláudia, e assim era. Interessante que quando eu recebi esta mensagem, eu tive uma sensação de que o tempo ali parou, que eu diria que seria exatamente o oposto daquilo que a gente em psicanálise chama de segundos de eternidade, porque os segundos de eternidade são de vida. E ali foi uma sensação de parada, como se as coisas só pudessem começar no outro dia. Então, para ser breve, eu quero dizer que esse encontro, eu acho que é exatamente uma vivência de segundos de eternidade, porque minha presença de uma Mabilde, presença, mesmo na ausência, não passa nunca por amigo, por inteligente, por produtivo, por discreto, por elegância, mas que eu quero destacar nesse momento, mais do que tudo, é como amigo e guardião. Obrigado para a diretoria, obrigado por tudo que eu ouvi aqui, que vivificou mais essa presença que continua viva dentro da gente. E assim nós vamos continuar, fazendo o que ele fazia, lembrando dele, guardiãos do Instituto, guardiãos da sociedade, e assim ele continua em nós e faz parte, eu diria, hoje, do nosso acervo interno, o que pelo menos o meu enriquece muito. Obrigado. Obrigado, Galinho. Muito bonito. Bom, acho que é na ordem a Maria Carmelita, depois o Sérgio. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui
mesmo remotamente, mas para poder falar sobre essa grande pessoa que foi o Mabilde, tá? Grande pessoa, grande psicanalista, grande professor, supervisor e amigo, né? Eu levei um choque quando eu recebi a notícia da morte do Mabilde. Ele foi muito importante para nós aqui, para o nosso grupo de Santa Catarina, porque ele começou a vir a Florianópolis quando eu ainda estudava psicologia e não existia ainda um grupo, né, de um centro de estudos, nada, e só pessoas interessadas. Então, ele foi um dos primeiros, né, também nessa nossa trajetória. Tá? Então, uma importância muito grande para divulgar a psicanálise. E ele tem uma importância muito grande pessoal para mim, porque ele foi a primeira pessoa com quem eu conversei sobre a minha vontade de fazer a formação analítica, né? E ele me fez as indicações, né? Durante a formação, ele foi uma referência como professor e como supervisor, né? E, bom, eu fico emocionada de falar sobre o Mabilde, porque realmente ele foi muito importante para mim. E então, me lembro das inúmeras vezes que eu fui ao consultório dele para conversar, para fazer supervisão, enfim, né? E, por último, não posso deixar de fazer uma brincadeira assim, porque eu acho que o Cláudio falou sobre mais uma qualidade do Mabilde, que eu não sabia, que é ser gremista. Bom, ele é uma pessoa que faz muita falta, né, para nós todos. Era isso. Obrigado, Carmelita. Sérgio? Eu também quero agradecer mais uma vez, né? O vídeo foi uma representação do que ele foi como sponsor e tudo. Aqui eu quero falar 2 segundinhos de uma coisa mais pessoal, de que é uma gratidão eterna ao Mabilde, porque eu fiz minha formação psicanalítica na SPRJ, né, na Rio 1. E, ainda jovem, vim para Belo Horizonte e não tinha muito traquejo institucional. Então, é impressionante como que um gaúcho pode ensinar a um mineiro as matreirices de uma instituição, né? Então, eu jamais esquecerei isso. A categoria como ele e a delicadeza. Falava assim, calma, você está nervoso, você está irritado, não é assim, a gente não ganha nada assim. Então, me deu uma aula. Eu falava assim, mas o mineiro aqui sou eu, Mário. Não, você é carioca, você estudou no Rio, então, que aliás é uma felicidade, ele falava assim, eu queria muito ter feito medicina no Rio para ter aproveitado algumas coisas. Ele me dizia isso, né? Então, esse aprendizado completou o que o Mário Lúcio tinha deixado de lacuna. Porque o Mário Lúcio veio de São Paulo para Belo Horizonte, também era um mestre em política institucional. Mário Lúcio adoeceu, Mabilde era o sponsor, foi de uma delicadeza assim, inesquecível com o Mário Lúcio, né? Porque ele estava em alguns momentos assim, de dificuldade, cognitivas até, e o Mabilde tratou aquilo de uma forma, eu não sei escrever. E uma outra qualidade uma outra coisa que ele me deu de presente, ele dizia que em Minas ele era Atlético Mineiro, né? Que essa importância também, ele não gostava do Cruzeiro, que é o nosso grande desafeto futebolístico, né? E ele torcia, quando o Atlético ganhava, ele me ligava de uma forma assim,
E a última apresentação dele na BP, Associação Brasileira de Psiquiatria, né, na BP-TV, eu assisti e ele me mandou o texto. Que a sociedade daqui, apesar de eu estar bastante afastado, vai publicar no primeiro número da revista, como uma homenagem também ao Mabilde. Então, era isso. Aproveitando aqui, Carmel, foi um prazer te conhecer assim, pessoalmente, falando com você, ouvindo você falar. Mauro, querido, um beijo para você. Prazer também. O Calixto, querido, também, daí firme, né? Prazer, Maurício, eu não te conhecia. E o Gari é eterno, né? Não há um psicanalista no Brasil que não conheça o Gari. E a Candice foi muito carinhosa comigo também. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos muito. A tua participação foi muito tocante também e eu acho que representa essa dimensão dele também, que transitava pelo Brasil e pelo mundo, né? e conquistava as pessoas. Bom, a gente tem ainda a Lucrécia, a Patrícia e a Betina, que voltou, então, e aí a gente vai ter que encerrar as inscrições, porque eu acho que aí já vai estar encerrando o nosso tempo. Vai ser retirado, né? Como é que eu saio daqui? Não precisa, Sérgio, o Grayson retira, não se preocupe. Betina. Vamos aguardar a Betina um pouquinho. Agora deu. Patrícia, tem que liberar teu microfone. A Betina. Oi. Tem que liberar o microfone também. Deu? Deu. Estão todas aí. Lucrécia. Eu também quero me unir às vozes que se expressaram hoje e queria dizer que é cuidando das raízes que a gente consegue as colheitas. E acho que hoje é um dia de colheita de todo o investimento desta sociedade e o Mabilde se transformou também num ícone e num dos pilares da nossa sociedade. Eu quero agradecer também a iniciativa da nossa sociedade, me sinto muito grata ao Caliche, ao Maurício, à Candice, à Ida, ao Mauro, à Nete, a todos que se expressaram antes de mim. E ele, vamos dizer assim, foi uma pessoa que teve uma vida completa, como disse o Maurício, né? Um homem elegante, inteligente, um político habilidoso, como falou o Cat, amigo consistente, e ele é uma grande riqueza para a nossa instituição. E eu gostaria de contar para vocês que, na questão das amizades, ele é uma pessoa foi uma pessoa extremamente consistente, ele ainda segue dentro de mim, acho que dentro de nós, né, como uma inspiração importante. E eu queria contar para vocês uma coisa que ele me escreveu para o grupo que eu considerava os meus conselheiros, por isso que eu me uno à NET também. Ele foi uma das pessoas importantes em toda a minha diretoria e no Instituto. E quando faleceu o Romualdo, ele disse assim: acordamos com o silêncio pela perda deste homem. E foi o seu grande incentivador da nossa sociedade, do nosso instituto, da nossa instituição. Nossa perda é silenciosa, posto ser sentida. É também solene, como respeito e homenagem à grande figura do Romualdo. Sua perda será tão sentida quanto foi a do Roberto. Muito poucas pessoas conseguem imprimir a sua trajetória, como fez Romualdo, a condição de mestre. Como amigo, sempre o recordaremos com o sorriso de quase menino e sua amizade. Infatigável, analisou e ensinou tanto e tanta gente que é seu mérito estar na história da sociedade psicanalítica de Porto Alegre como ícone. O Mabilde também é um dos nossos ícones e eu acho que essa homenagem é extremamente justa,
sentida, pela qual eu agradeço profundamente. Obrigada a todos. Lucrécia. Patrícia. Eu também estou aqui, assim, lutando com a emoção, e já perdendo um pouco essa luta, mas quero, enfim, representar, vamos dizer, os pacientes do Mabilde, as muitas pessoas cuja vida ele tocou com tanta propriedade, com todos esses atributos que vocês descreveram e que eu vou assim salientar essa capacidade de se relacionar com o positivo, com as capacidades, com as possibilidades, com elegância, com respeito, com gentileza, com amor e com uma profunda identificação à psicanálise. Com a psicanálise, com as instituições. Eu tive uma longa análise e o Mabilde acompanhou períodos difíceis meus e houve também períodos difíceis na vida dele e eu, como paciente, pude testemunhar como ele se mantinha psicanalista, analisando e colocando o melhor interesse do paciente independente, vamos dizer, sem se proteger ou sem colocar os seus interesses ou mesmo, vamos dizer, corajosamente enfrentando temas espinhosos, delicados para ele, na circunstância que ele estava enfrentando, mas, vamos dizer, professando a verdade do contato emocional e do contato com a realidade, com a verdade. Então, eu e todos os pacientes dele tivemos realmente um privilégio, assim como a sociedade certamente se enriqueceu muito, e todas as instituições às quais ele generosamente também se dedicou, né? Então, obrigada, SPPA, acho que é muito bom. Muito obrigada a todos vocês que se envolveram e que nos propiciaram isso, que ajuda um pouco nesse processo de elaboração de um luto. Enfim, só é difícil elaborar um luto de alguém muito importante. E isso, sem dúvida, foi uma Mabilde, com toda a sua elegância, como todos disseram. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Betina. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigada, SPPA, pela qualidade de mais uma homenagem, né, como essa, no sábado de manhã. E eu nem tinha pensado em falar, mas eu fiquei ouvindo vocês, colegas, amigos, e eu me lembrei de uma coisa, assim, que foi a minha entrevista de ingresso na SPPA, que foi com a Inge, com o Roberto Gomes e com a Mabilde. Eu nunca esqueci o que foi a minha entrevista de ingresso com ele, que durou 1h10, 1h20. Quando eu saí, eu me lembro que eu cheguei a ter vontade de ir lá no Shopping Moinhos do lado para comprar chocolate, e ele me dando, no fim da entrevista, nos vemos, né? E depois eu apresentei material clínico para ele no curso de psicoterapia de orientação analítica no CELG, e me vinha, assim, ele como professor nos ensinando o projeto, a minha entrevista, e tudo aquilo sendo aplicado na supervisão. Então, acho que eu queria dizer obrigada, e que ele realmente foi um professor muito especial. Mas a entrevista e aparecer tudo da ética psicanalítica ali já no início, que eu nem sabia se eu ia ou não entrar, foi um aprendizado belíssimo para mim. Me deu vontade de dividir isso com vocês e agradecer a ele mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Betina. Bom, a gente está se encaminhando, então, para o encerramento e sempre é difícil organizar uma atividade como essa, assim, né? Acho que a Candice conseguiu fazer de uma maneira muito boa e eu tô muito satisfeito, assim. Eu acho que a gente fez dentro do possível, assim, jus à memória do Mabilde
E eu estou satisfeito que eu acho que as várias dimensões da pessoa dele apareceram hoje, né? E os depoimentos, então, alunos, do ponto de vista dos alunos, dos pacientes, dos colegas, dos amigos, né? Todas as dimensões assim possíveis foram pelo menos lembradas assim com muito carinho, né? Assim, eu acho que ele foi lembrado junto com o Romualdo e com a Marlene, que a gente também vai fazer homenagem no final do ano. Na verdade, a gente estava conversando antes, né, que essas homenagens têm uma densidade emocional que a gente precisa dar um tempo entre elas, dar um tempo desde acontecer a perda, dar um tempo entre uma e outra, sim, mas elas acabam unidas por esse fio, né? E eu acho que o Romualdo, o Mabilde, a Marlene, assim, então, entre essas pessoas, assim, quando a gente encontrava no corredor, vinha um sorriso automático, né, no rosto da gente, assim. Eles tinham essa capacidade, né, uma coisa que não se pensava acontecia. E eu estava pensando assim, como é que a gente poderia encerrar essa atividade. E eu acho que eu pensei em a gente encerrar, então, com uma cena, né? Lembrando a cena que o Cláudio lembrou, então, e que se desenhou aqui, né, com certeza na mente de vocês, como se desenhou na minha, né? De ele com uma build em Nova York, no frio, de noite, caminhando e cantando o hino do Grêmio, né? Então, o Até a Pé nós iremos, né? Meio bêbados, imagina, assim, né? De bons vinhos, né? Mas embalados pelo vinho no frio do inverno de Nova York, caminhando até o hotel e cantando Até a Pé nós iremos, né? E eu acho que essa é uma maneira que a gente tem né, de lembrar esse imortal tricolor aí, que é o Mobilde. Então, muito obrigado a todos que participaram também, e no espírito dele vamos continuar celebrando a vida, então. Muito obrigado, tchau para todos. Bom fim de semana para todos.